A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Para muita gente, talvez para a maioria da população, o ano começa hoje de novo. E em seguida, o marcador é Copa do Mundo. E em seguida é Natal e aí termina o ano. Feliz Ano Novo, viu? Você que acreditava que o principal problema era o crime organizado, o PCC. Bom, vamos para as manchetes dos principais jornais. O noticiário começa a tentar começa a criar fôlego. As demarches, olha, como se dizia antigamente, as demarches políticas para a escolha das chapas que concorrerão em outubro à eleição presidencial, à eleição do Senado e outras, continuam sendo afanosamente formadas. Afanosamente, só para quem não conhece, quer dizer com muita rapidez, não tem nada de roubo e tal. Tem gente que imagina que a palavra afanoso ou afanosamente tem a ver com roubo, não tem. Então, continuam os políticos afanosamente em busca da constituição das chapas. Neste fim de semana prolongado, neste carnaval, o ex-presidente Bolsonaro sentiu-se mal. Os seus filhos anunciaram que ele estava sendo monitorado. Existe uma insistência muito a partir da primeira-dama, da ex-primeira-dama, no sentido de que ele volte para a prisão domiciliar. Aparentemente, o ministro Alexandre de Moraes não quer, não deseja e não vai permitir. Ministro Alexandre de Moraes é um ex-presidente da República. Então, nem todos são iguais perante a lei. Há exceções, né, que devem ser respeitadas. São iguais perante a lei, mas existem maneiras de cumprimento dessa lei. Eu me equivoquei. Claro que eles não são diferentes. Eles, como qualquer cidadão, têm que cumprir pena, que é o caso de Bolsonaro. No entanto, esse cumprimento de pena, em face dos cargos que ele ocupou, do cargo de presidente da República, né, que cria amigos, mas também inimigos, que cria ódios políticos, que cria problemas graves, que pode ser morto numa cadeia comum, num presídio comum. Ele tem as suas, digamos, prerrogativas de cumprimento de pena em presídios, em instituições, e aí ele está, de certa forma, dizem bem acomodado, mas não está em casa e está doente. Então, ministro Alexandre de Moraes, o senhor é o único responsável pelo que possa haver com o ex-presidente Bolsonaro. Eu falaria a mesma coisa de Lula ou de qualquer ex-presidente da República que estivesse numa situação semelhante. O ex-presidente Collor está em prisão domiciliar. Aliás, a Lava Jato inteira,
A Lava Jato acabou. Eu ia dizer que está em prisão domiciliar, está quase todo mundo solto, né? Quase todo mundo solto. É uma coisa inimaginável há alguns meses atrás, pouco mais de um ano atrás. Bom, deixa eu mostrar para você as manchetes dos principais jornais. Está aqui a Folha de São Paulo. Dados de ministros do STF vazam da Receita e Moraes aciona a PF. Estavam discutindo se o Lula podia ou não participar do desfile de carnaval, se era propaganda eleitoral ou não. Antes estavam discutindo o Master, agora aparece mais um escândalo, que é esse do vazamento de dados da Receita Federal. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele toma iniciativa dentro desse inquérito do fim do mundo das fake news, que está no ar desde 2019 e não acaba mais. Corre, corre, corre. Mas, bom, deixa eu ver. Dados vazam, Estadão, aqui, ó. Receita vê vazamento de dados e Moraes determina a ação da PF. Tem 4 funcionários federais presos, né? Supostamente de maneira técnica, eu acho que sim, se chegou até eles. E me sobra uma interrogação: será que eles são os interessados diretos em saber das contas, né, em saber o que as contas de ministros do Supremo e seus familiares abrigam, os extratos, os negócios comerciais, os contratos? Ou será que isso iria ou foi para outras mãos que têm um caráter muito mais político que a simples corrupção de funcionários públicos, simples crime praticado por funcionários públicos? O tempo dirá. Eu desconfio que esses funcionários estão, claro que podem ter sido eles, né? As acusações são fortes, as investigações são críveis, mas eu acho que as coisas não param aí. 4 funcionários públicos de locais diferentes um do outro, analisando e surrupiando dados de interesse político. O que você acha? O que você acha? Aqui está o valor. STF aponta acesso ilegal de dados de ministros. Deixa eu pegar o Globo. Ele não chegou, está aqui o Globo no computador. Os prazeres e cores do carnaval. Vila Isabel ou um reitor dos prazeres. Tuiuti fala de afrolatinidade. Grande Rio lembra o Mangue Beach. Está aí uma fotografia dos desfiles, assisti parte pela televisão, assisti um resumo no Jornal Nacional, lindíssimos, lindíssimos, de projeção internacional. Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo também foi bem. Carnaval de São Paulo está se caracterizando pelos blocos. Agora, eu tenho uma observação sobre o Carnaval do Rio. Eu não vi isso nos jornais. Boa parte do dinheiro do Carnaval do Rio, boa parte, um pouco menos que no passado, o dinheiro vem do jogo do bicho, da contravenção penal. Contravenção penal que traz em seu bolso assassinatos, todo tipo de crime. Quer dizer, tem encaixes com o crime organizado, especialmente com drogas e tudo isso. São figuras que às vezes repelem outros tipos de ação do crime organizado, mas
tem uma presença marcante em determinadas escolas de samba. Alguns até dirigem as escolas de samba. Então, essa ligação deletéria, olha, fui buscar outra palavra lá no passado, ligação deletéria do crime organizado, né? Do jogo do bicho com o Carnaval do Rio, realmente não dá liga, né? As escolas de samba, os mais jovens das escolas de samba precisam ir buscar outras fontes de renda, outras fontes de financiamento dos seus carnavais. Tem que abandonar, tem que tirar da sua proximidade esse banditismo do jogo do bicho que continua sustentando algumas das escolas. Continua sustentando, não. São parte, né? São parte dos orçamentos das escolas de samba. Nessa história do Lula, o barulho é grande, né? Vai para cá, vai para lá, participou, não participou. Olha aí, tá vendo um jornal de terça-feira, de ontem. Tá aqui, ó. Flávio e Novo vão ao TSE tentar tirar Lula da eleição. Punição por desfile divide especialistas. É um problema jurídico que está numa zona cinzenta, numa zona gris, numa zona obscura. Você consegue várias interpretações se você consegue uma interpretação que possa ser chamada de definitiva nesse caso. Não há uma interpretação clara e definitiva. É óbvio, é claro, é evidente que esse desfile dessa escola de samba foi um desfile armado para a propaganda eleitoral do presidente Lula. Na hora H, a primeira-dama Janja resolveram por ela que ela não deveria participar, porque isso dava mais contraste, né, à questão da propaganda eleitoral. Mas o Lula foi para a avenida. Lula, num arrobo de popularidade, foi para a avenida. Agora, ninguém me tira da cabeça, ninguém é tão ingênuo para imaginar que isso é uma manifestação espontânea de uma escola de samba. Eu esqueci o nome da escola de samba. Vocês têm aí? Você vê, né? Fernando, você que é um grande carnavalesco. E não é que é falha pela minha velhice, mas realmente é uma escola de samba que não tem nenhuma grande... Acadêmicos de Niterói. Olha, os críticos dizem que a maioria dos críticos que não é petista, pelo menos aqueles que a gente imagina que tem certa neutralidade, acham que é uma escola horrorosa, né? Que é uma escola horrorosa, que o desfile não foi bem. Ela estava estreando, né? Ela subiu esse ano. E aí, claro que é... Então eu vou voltar à vaca fria. Realmente, claro, é óbvio que é propaganda eleitoral. Consequências. O tribunal está de saia justa. Por quê? Vai ter que tomar uma decisão, né? O Supremo, o TSE, é composto por boa parte do Supremo, ministra Lúcia, vai ter que tomar uma decisão. E já existem medidas que foram tomadas durante a eleição de 2022, quando houve até, eu não quero usar a palavra exata, enfim, a palavra exata seria censura, mas eu não quero usar, vou dizer, quando houve proibição prévia de algumas manifestações de Brasil Paralelo e tudo isso,
que poderiam eventualmente caracterizar a campanha do então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, a comunidade brasileira, né, a camada pensante desse país, está de olho no Supremo. O Supremo tem antecedentes, tem essa legislação obscura, mas esses excedentes levam a gente a imaginar que o Supremo deva tomar atitudes semelhantes, já que aparentemente os casos são semelhantes. Pode ser que haja diferenças jurídicas, mas como eu não sou jurista, me parece que um dos candidatos foi prejudicado em 2022 e agora surge também uma propaganda antecipada. A coisa é a propaganda antecipada fora da lei. Então tem um bruto abacaxi que vai ter que ser resolvido. Se você pega as declarações dos juristas mesmo, desapaixonados, aí você vai ver que as opiniões variam. As opiniões variam porque essa é uma zona obscura da legislação. A legislação não é absolutamente clara a esse respeito. Olha aí. Tá aqui. Aí eu vou voltar ao caso de hoje. Polícia investiga vazamento de informações da Receita sobre ministros do STF. Você viu que nesse final de semana começaram a surgir informações do telefone do Vocaro. Que aconteceu? Dizem que a Polícia Federal, ávida por descobrir o que havia no telefone do ex-banqueiro, conseguiu decifrar a senha do telefone com a colaboração dos serviços secretos de Israel. Não sei se isso é verdade, mas é o que corre, que lançaram mão da ajuda do Mossad, e o Mossad ajudou nessa tarefa de chegar até o que o Vocaro conseguiu, o Vocaro tinha no seu telefone, que em termos de investigação é muito precioso. Quer ver? Olha, eu estou pegando o jornal de sábado. Tá? Vocaro menciona a ex-mulher de Toffoli e 20 milhões a resort. O Toffoli, você já tinha esquecido, né? Toffoli tem aquele problema da viagem de jatinho, daquele resort no Paraná. Agora já enfiaram o Ratinho nisso, o Ratinho diz que não é bem assim. Quer dizer, as coisas se espraiaram de tal maneira que, por enquanto, só eu que não sou sócio do Toffoli no Brasil. Né? Um monte de gente não é sócio, é evidente, mas a rede de influência do Vocaro é absolutamente incrível. E tem uma novidade aqui no UOL, também, quer ver? Dá uma espiada. Fraude do Master teve até cemitério com preço fictício, aponta a Polícia Federal. Daniel Vocaro prestará 2 depoimentos no Congresso após o Carnaval. Ex-presidente do BRB pode ir à PF para depor novamente no caso Master. Ele quer depor. Vamos ver, né? Olha, já imagino. Bom, cadê a CPI? Esqueceram da CPI. Não querem CPI. Por que não querem CPI? Claro, eles dizem publicamente que querem, os senhores parlamentares. Porque o caso atinge gregos e troianos, a oposição e a situação. O bolsonarismo e o petismo. Está todo mundo. Tem uma rede que o Vocaro criou
que não tem, é democrática, não separou ninguém, não afastou ninguém. Então, ninguém sabe, além do que cada um sabe ao seu respeito e circunstantes, ninguém sabe até onde isso pode ir. Lambe, né, os pés do Planalto, lambe os pés do Planalto. E aí você faz uma ligação com o INSS. Esqueceu também no carnaval do INSS? Cadê o INSS? Devolveram todo o dinheiro? Devolveram com o nosso dinheiro? Virgínia é vaiada, ouve gritos de Paula e usa saída secreta da Sapucaí. Dizem que a Globo não está satisfeita com a Virgínia, que a imagem dela não é simpática. Olha que coisa interessante aqui do UOL. Para carnaval é bom. O que tem dentro do nosso umbigo? Depende do umbigo. Depende do... Eu não vou continuar nessa história porque não vai dar certo. Mas fraude do Master teve até cemitério com preço fictício. Deixa eu ver aqui. Não tô com. Tô abrindo aqui o fraude do Master teve a ponta PF. A fraude do Banco Master com fundos de investimento passou até pela supervalorização de um cemitério em Sabará, Minas Gerais, segundo o relatório da Polícia Federal obtido pelo UOL. O material enviado ao Supremo Tribunal Federal detalha a suspeita de atuação criminosa de Daniel Vorcaro, dono do banco, desde antes da compra do Banco Máxima, que virou Master. Na origem do banco, ainda em 2016, está uma fraude no fundo Graveyard Debt and Care 11, inicialmente gerido pela Máxima Asset Management Limitada. Desculpe a minha pronúncia, é do sul, então muita gente estranha, do sul do México. Uma empresa que integrava o portfólio do fundo chamado VHR Empreendimentos detinha como principal bem um cemitério em Sabará, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, avaliado pela própria firma em 181 milhões. Bom, por aí adiante vai essa denúncia. Tive mais um banco desconhecido com intervenção extrajudicial hoje. O banco ligado ao Master chama-se Banco Plano. Deve atuar num outro plano que não o popular. Eu confesso a minha ignorância sobre esse Banco Plano, mas houve uma intervenção, deve ter algum problema. Tem essa notícia aqui, ó. Redução da jornada pode diminuir PIB em 6,2%. Centrais apontam ganhos. Claro, as centrais vão fazer tudo para obter, elas não têm compromisso nenhum com o país, têm compromisso com as suas greys, com os seus, com a coisa corporativa, né? E, enfim, é uma loucura no momento em que o país... Politicamente, você toma uma decisão baseada em dois fatores. É legal? Digamos que seja. É conveniente? São esses dois fatores que os políticos gostam de... Não é conveniente, não é conveniente. Olha, tem gente até que acha que as pessoas que são contra são aquelas mesmas pessoas que defenderam a escravidão, que defenderam a escravatura. Eu acho que não é bem assim, eu acho que é diferente, não é só o andar de cima, é neste momento delicado para o Brasil, que uma coisa desse tipo não devia acontecer. Deixa eu pegar, no plano internacional,
o Trump continua agitando, continuam as negociações de Israel. Israel andou bombardeando lá, matou mais algumas pessoas na faixa de Gaza. Denúncia de racismo contra Vini Júnior paralisa a partida em vitória do Real sobre o Benfica. Vamos pegar os jornais mais ideológicos antes de continuar. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a CNN se tem alguma novidade nessa meia hora. Celebridades como rainhas de bateria marcam última noite dos desfiles do Rio. Em São Paulo ganhou a Mocidade por 0,1. Mocidade ganhou, né? Ontem já foi a apuração. Lula sanciona reajuste de servidores do Legislativo e veta penduricalhos. Tinha que vetar mesmo. E aí a gente aplaude o presidente Lula. Medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira. Ele vetou aquele monte de lixo que o Congresso Nacional produziu. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira o reajuste para a carreira. Não tinha que ter esse aumento, né? É ano eleitoral, Lula está viajando, não sei se já chegou na Índia e Coreia do Sul. Tem muita coisa para negociar. A viagem é uma viagem que tem acordos estratégicos. Está aqui, ó. Em visita à Ásia, Lula busca acordos em setores estratégicos. Também estão na agenda as parcerias digitais e no setor de governança da inteligência artificial. Está aqui, ó. Inteligência artificial está preocupando o mundo. O presidente Lula embarca nesta terça-feira. Bom, já embarcou, né? E já não é terça-feira. É de ontem a notícia, embora eu tenha puxado hoje aqui. A visita mais robusta será de Nova Delhi. Lula discursará ao lado de outros 20 líderes globais e deve se reunir com alguns deles à margem de uma cúpula sobre inteligência artificial promovida pelo governo do premier Modi. Essa é uma preocupação internacional. Não está resolvido. Cássio, eu não vi o seu aviso. Meu Deus do céu, está terminando. Tem muita coisa. Os Estados Unidos continua negociando com o Irã, mas vai juntando barcos de guerra, vai juntando lá nas proximidades do Irã. Tem gente que diz que é só ameaça, tem gente que diz que ele pode decidir pela guerra. Israel está se preparando porque sabe que a primeira reação do Irã será contra Jerusalém, contra Tel Aviv. Então, situação de tensão, ninguém sabe o que passa pela cabeça do Trump, né? E vamos ver o que vai acontecer. Tinham algumas notícias ainda importantes, nós acabamos não dando. Claro, o tempo é exíguo. E hoje parece segunda-feira, né? Um jornal arrastado, fica faltando conteúdo. O conteúdo é pequeno. Também continuam as brigas locais para se chegar a candidatos. Não entramos nessa questão partidária, a gente entra amanhã, porque hoje é a repetição de tudo que aconteceu nos últimos dias. O Brasil efetivamente parou. Quem tomou café? Café tá caro, hein, Lula? Isso é uma vergonha. O preço do café é uma vergonha. Sandra Lima tomou cafezinho com a gente, Ana Tércio, Cosmo Lemos,
Marlene Oliveira, João José, Juraci Antônio, Tarciso Oisicrate, Janete Justo, Eli Yukie, Gilson Benevides, Luiz Prudêncio, Neylor Santos, João Francisco de Queimados, Paraíba, Fernando Otávio de Jaguarão, Rio Grande do Sul, Zelindo Cancian de Tuparendi, Rio de Janeiro, e Gilson Menge Omengue de Pirassununga. Pessoal, tenham um bom restante de semana, né? Hoje ainda é, digamos, meio feriado. Você começa a trabalhar. Ministra Lúcia quer acabar com essa mamata de trabalho à distância. Tem gente trabalhando no TSE de Paris. Tá? Muito obrigado. Tenha um bom dia, tenha um bom restante de semana. Até amanhã.